Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Turma, eu descobri uma pérola aí dos jogos de Nintendo 8 bits e eu não sabia que ela tinha uma história muito maluca. Se eu contar pra vocês, vocês não vão nem acreditar, tá? Mas antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Gente, jogo de Nintendo 8 bits. O jogo foi lançado quando 1987. Esse ano foi muito bom, tá? Pelo menos aí pro Famicom. Gente, o que acontece? Um jogo de plataforma que a gente tem que enfrentar criaturas aí diversas do mundo aí oriental, tá? Só que o personagem, ele tem um quê, assim, de, de herói atormentado, de herói trágico e que no final ele acaba meio que se redimindo aí, tá? Eu vou explicar mais ou menos o contexto da história para vocês pegarem aí e aos poucos ir pegando a ideia do jogo, que eu acho que inclusive teve mangá ou anime, não tenho certeza, tá? Depois confiro aí. O jogo em questão chama Hinonotori, tá? E aqui, cara, que história louca que eu peguei aqui. Qual que é a história aqui? Gao era um homem que cresceu em uma região é, onde eles tinham meio que preconceito com ele, tinham certa reserva, porque ele não tinha um braço e não tinha um olho. Por causa disso, a aceitação no meio onde ele via era muito difícil. E ele acabava fazendo trabalhos clandestinos e até meio que fora da lei aí, tá? Então, cara, ele foi vivendo essa vida complicada. E aos poucos, cara, ele conheceu uma mulher que acabou fazendo com que ele visse um lado bom em Gaul. Gaul foi se. Como é que eu vou falar? Ele foi mudando aos poucos nesse comportamento e tentando ter uma vida assim melhor. Até o momento que ele acabou meio que fazendo mal a essa mulher aí e ela acabou partindo dessa para outra, para uma melhor, tá? Então, o que acontece? Gaol, meio atormentado com esse seu passado, ele acaba encontrando com um monge budista que faz ele meio que acabar se redimindo de forma totalmente assim. E um dos maiores trabalhos dele é a escultura, tá? Ele trabalha com escultura. Escultura que mostrava as emoções, as coisas todas, tá? Até o momento, cara, que ele descobriu a fênix na cultura oriental, ela tinha o poder de trazer a vida eterna às pessoas que tivessem o subtrato dela, tá? Aí que acontece? Para isso, Gaul então faz uma escultura da Fênix para poder assim ter certas bênçãos aí dessa criatura, tá? Só que alguém acabou partindo sua escultura em 16 pedaços. E então Gaul precisa recuperar essas esculturas para fazer aí a sua, vamos dizer, oferenda à Fênix, né? Enfim, cara, tem tudo aqui de desenho japonês, principalmente com os heróis aí, heróis trágicos. Por exemplo, a gente dá aí no Cavaleiro do Zodíaco, a gente tem o Ikki de Fênix. É o maior exemplo disso aí, que é um herói que era meio que vilão e que se tornou esse anti-herói e herói mesmo, né? Herói reflexivo das suas ações, que às vezes se pega refletindo sobre as coisas que acontecem na vida dele e ele precisa lutar pelo bem aí, não só do seu grupo, mas de tudo que é relacionado ao bem do mundo, tá?
Então o Gaol, ele mais ou menos está nessa parte aí e tem toda essa trilha interessante, sabe? Não tem o braço, não tem o olho, teve problema aí com o seu passado, teve problema com sua mulher, ele precisa se redimir, essas coisas todas. E o jogo, velho, o jogo foi feito pela Konami, cara. Então, assim, a Konami das antigas não dava boi. Ela só tinha jogo louco. Jogo, assim, incrível, gente. Eu falei aqui na semana passada. Não, na semana passada não. Eu falei num outro canal, em outra mídia social, do Getsu Fumaden. Inclusive, eu fiz uma review aqui. Getsu Fumaden é um jogaço muito interessante, tá? E vale a pena vocês darem uma olhada aí com calma. E Hero no Tori, cara, ele é um jogo típico de plataforma meio shooter aí, tá? Que você vai atacando seus inimigos e transformando eles em esculturas, tá bom? É muito louco, cara. Não tem muito o que falar. O jogo é muito louco. É uma pérola, sabe? Que as pessoas nem fazem ideia que existe esse jogo, entendeu? E assim, ó, saltando, shooter, ele atira, transforma as pessoas em pedras, tem os itens dele, que aumenta o HP dele, outro que recupera, outros power-ups, né, invisibilidade e outras coisas mais, tá? Vai dando uma olhada devagarzinho, é um jogo que você tem que ir aos poucos e ir dando uma estudada, por mais que ele seja, pareça ser simples, ele não é. Pelo menos em questão de história. E eu acho que tem um mangá, e o mangá é muito, deve ser muito louco, cara. Muito louco mesmo. Entendeu? Me lembra no Samurai Warriors que tá tendo aí uma temporada aí, uma nova temporada, né? Passa uma ideia um pouquinho assim desses heróis míticos como Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, tá? E tem esse jeitão assim desse herói trágico assim, um pouco de Riei, um pouco de Kurama, um pouco de Yu Yu Hakusho, tá? Esse herói meio bandido aí. E eu acho que vocês vão curtir demais. Eu no canal aqui eu tento trazer esses jogos mais antigos que as pessoas não dão nem a linha, não dão valor pelo gráfico ser de um jogo mais antigo. Mas aí que tá a história, cara. Tem muita pérola aí que até hoje as pessoas pegam pra jogar. Um exemplo disso é Shadow of Colossus, que é de 2000 e alguma coisa, não tenho certeza. E é uma pérola, cara, uma pérola. Baldur's Gate 2 também, eu fiz até um vídeo aqui, o pessoal não deu muita bola. Mas enfim, é mais ou menos por aí, tá? E como eu não tinha comentado com vocês, mas os jogos do Famicom em 1987 foi, vamos dizer assim, um dos melhores anos do Nintendo 8-bit. Só jogo louco, só jogo assim que você vai ficar babando de tantos jogos foda. Ó, Castlevania, Contra, Getsu Fumaden, Hero no Tori, que mais? Zelda 1, Zelda 2, Kid Icarus também que tem que dar uma olhada. Só jogo assim, cara, só jogo louco que você vai curtir pra valer, se divertir por horas. Castlevania mesmo é um jogo que a gente joga aí não sei quantas vezes e não cansa, cara. Eu canso de jogar. Eu fiz até review semana passada de Castlevania aqui, do Doom, né? E é um jogão, tá? Enfim, meus caros, comenta aí o que vocês acharam desse jogo, se vocês curtiram, se vocês gostam desse tipo de jogo. Eu acho formidável, eu acho incrível. É um belo momento para você curtir aí, tá? Enfim, agradeço a atenção de vocês.
Uma boa jogatina, uma ótima terça e até a próxima.